Bom, hoje vamos falar sobre as boas práticas de programação. Beleza. Primeiramente, o que entendemos de boas práticas de programação? As boas práticas de programação são todos aqueles métodos ou maneiras de organizar, simplificar e deixar o nosso programa prático. E para isso, necessitamos de alguns métodos, de algumas rotinas. Bom, um bom programa ele precisa satisfazer todos os pré-requisitos funcionais. Ele precisa ser facilmente compreendido pelos demais programadores, aqueles que vão dar continuidade ao código, e ele deve ser facilmente extensível. Bom, temos aqui no livro de Deitel o Java como programar, como a primeira boa prática do livro é a seguinte: escrever seus programas Java de uma maneira simples e direta. Isso às vezes é chamado de keep simple. Keep simple, ou seja, manter a coisa simples. Não estenda a linguagem tentando usos bizarros. Bom, aqui temos um código de método. Aqui que eu peguei como exemplo. Foi um método aqui que simulando uma operação no caixa eletrônico. E eu vou usar ele como exemplo para mostrar as boas práticas. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre toda a criação de um código, de uma estrutura para que ocorra as boas práticas. Primeiramente, vamos, no caso, criar um novo Java projeto, um projeto para que possamos trabalhar. Vou botar o nome do projeto aqui, Boas Práticas. Boas Práticas. Vou botar junto. Sendo criado. Pronto. Primeiramente, sempre como formos trabalhar com o código, devemos criar nosso projeto. Dentro dele, criamos o nosso pacote. Vou botar aqui prática. E dentro desse pacote, que vamos criar nossa classe, que vai ser o código que iremos montar. Vou botar aqui indentação. Vai ser a próxima boa prática que eu vou falar. Indentação. Beleza. Criei aqui. Bom, aqui só você servir como exemplo. Beleza. Vamos falar agora sobre indentação, que é uma outra boa prática. Temos aqui a foto. Indentar bem o código. Ou seja, o que é indentação? Indentação é digitar um código do programa de forma hierárquica, facilitando as visualizações e o entendimento do programa. Como assim digitar o código de uma forma hierárquica? Ou seja, temos aqui no código métodos que falamos e aqui ele está fazendo uso da indentação. Se ele não tivesse uso da indentação, como é que seria? Se não fosse de uma maneira hierárquica, não fosse seguido, ele estaria todo assim. Correto? Você está vendo que bagunça? Aí o código já fica todo bagunçado. Faz toda a bagunça do código. E como tive um probleminha aqui com o meu
Ctrl. Eu não vou deixar aqui, no caso de desfazer. Beleza. Isso aqui foi um pequeno exemplo sobre indentação. Você vê que o código, quando mexemos, ele desmonta todo. Ele não desmonta, ele fica todo bagunçado. Com a indentação, temos o fácil entendimento. Bom, dentro da indentação, temos dois tipos. Temos a indentação de sintaxe. O que é a indentação de sintaxe? Ela indenta o código horizontalmente, conforme os blocos de programação. Ou seja, foi o que eu mostrei aqui agora. A indentação de forma horizontal. E seguido disso, temos a indentação semântica. No caso, que são aquelas a indentação que de forma vertical. Ela não respeita os blocos, mas sim o significado do código. Indentamos semanticamente, por exemplo, linhas do mesmo bloco através de operadores utilizados nas diferentes linhas. Como exemplo aqui temos num outro código aqui. Não está aqui. Ele está aqui na escrita Java. Cadê aqui? Escrita Java aqui. Aqui é um exemplo de blocos que mostrando aqui a indentação. Ficou um embaixo do outro. No caso aqui é um escritor de arquivo. No caso, se ele não tivesse isso, eu poderia... Ele seria, no caso assim, um no norte, outro no sul. Isso. Então seria bacana. Exemplozinho básico. Bom, dando continuidade, temos outra coisa bastante interessante que está no livro de Data também. A outra boa prática outras boas práticas. Eu vou falar dessa daqui agora. Leia a documentação da versão do Java que você está utilizando. Consulte-a frequentemente para certificar-se de que você está ciente da rica coleção de recursos e que de Java que você está utilizando corretamente. Ou seja, o Java ele possui esses imports, que são as bibliotecas que você faz o import desse, no caso aqui foi do print writer, para que eu pudesse imprimir essas linhas aqui num arquivo. E é necessário que você esteja ciente da documentação do Java e se saiba, esteja ciente delas, saiba utilizá-las. Bom, é uma coisa bem simples, mas é bom sempre estar falando. Temos também aqui na página 64 do Data, eu não sei se estou pronunciando de forma correta o nome do livro, mas temos aqui: recue o corpo inteiro de cada declaração de método em um nível entre as chaves que definem o corpo do método. Isso faz com que a estrutura de método se destaque, tornando a declaração do método mais fácil de ler. E o tempozinho já está correndo aqui. Bom, no caso aqui é o seguinte: quando eu for abrir, fechar de chave, sempre dá um espaçozinho. Aqui. Ele estaria aqui. Colocaria para cá. Bom, continuando falando sobre indentação, eu falei de indentação sintaxe, falei de indentação semântica, falei de algumas nomenclaturas verbais claras, vou estar falando aqui daqui a pouco. Temos aqui o mínimo de código, manter o código simples, falei isso, beleza. Dando seguimento aqui, temos diversas boas práticas de programação, né? Mas a indentação,
a simplificação do código, a estrutura que você coloca, projeto, pacotes, classe, utilizar, utilizar uma linguagem simples, não inventar nada no código, não inventar coisas bizarras no código. Inovação é sempre bom, vale destacar isso. Utilidade é útil. Isso vai influenciar na performance e na facilidade do uso desse programa. E eventualmente você poderá estar passando esse programa para outra pessoa dar continuidade, fazer a manutenção, fazer a extensão desse código. E se ele possui uma linguagem simples e clara e objetiva, outra pessoa vai poder dar a manutenção e dar a extensão desse código facilmente. Bom, tem outro detalhe aqui também que é uma boa prática de programação, é a documentação, o comentário em algumas linhas de código. É bastante interessante isso. Aqui, no caso desse código aqui, eu fiz um comentário aqui nesse return, false. Aqui não é especial e não tem saldo suficiente. Se ele retornar falso, então ele não vai ser especial e não vai ser saldo suficiente. No caso aqui da quantia, do limite. Limite se vai ser especial ou não. Aí eu fiz um comentáriozinho e é bastante interessante você fazer esses comentários durante algumas linhas de programação, algumas linhas do seu código. Isso é bastante interessante. Bom, temos também aqui os padrões utilizados pelos outros programadores. Isso é fundamental, ou seja, devemos também seguir os padrões. Os padrões, isso é bastante interessante. Seguimos os padrões de programação. Devemos, portanto, usar nomenclaturas verbalmente claras. No Java, utilizamos letras maiúsculas e minúsculas para declarar variáveis. Temos isso aqui, ou seja, no Java utilizamos, como o Java é case sensitive, ele faz com que você utilize letras maiúsculas e minúsculas durante a declaração de variáveis e tal. Temos aqui num double, que eu declarei esse double, aqui valor especial usado. Não necessariamente você precisa começar com a letra maiúscula em uma palavra. Aqui no caso eu fiz desse jeito. O valor, botei especial maiúsculo e usado maiúsculo. Por que eu faço essa utilização? Faz com que suas variáveis ou dentro de uma linha de código ela fique mais visível, mais em destaque, grande destaque. Não fica uma coisa abreviada se eu fosse fazer isso aqui. Valor especial usado. Ver a mesma coisa. Isso seria de fácil entendimento? Não seria. Não ficou uma coisa clara, não ficou uma coisa objetiva. Agora, se eu voltar a usar valor especial usado, fica uma coisa clara, fica uma coisa objetiva. Bom, falamos da indentação, falamos dos pacotes, falamos da criação de um projeto dentro do pacote e dentro dele o pacote, falamos da comentário dos códigos. Bom, tem uma coisinha interessante também que eu queria falar para vocês, que é aqui. Acho que tá no 60. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Corteiro. Ok. No caso das IDEs. É bastante interessante o uso das IDEs? Isso é bastante interessante. E aqui está uma boa prática de programação, 2.5. Muitas IDEs inserem recursos ou indentações em todos os lugares certos. A tecla Tab também pode ser utilizada para criar recursos, mas as paradas de tabulação variam entre editores de textos, recomendando a utilização de 3 espaços para formar um nível de recuo. Bom, nas nossas IDEs, elas facilitam bastante isso, mas é bom você saber
como fazer a utilização da indentação. Quando você for fazer a utilização, for fazer a compilação no prompt, você pode fazer seu código sem IDE e compilar ele. É bom, é bastante interessante você saber isso. E existem diversas outras boas práticas de programação. Porém, essas que eu citei foram as mais foram não, são as mais utilizadas e são as principais para que seu código seja simples e seja objetivo. Um exemplo bastante efetivo de boas práticas de programação são os browsers. Os browsers. Vou citar aqui o Google Chrome e o Mozilla. Temos aqui Google Chrome versus o Mozilla. Principalmente pelos usuários comuns que não são desenvolvedores, só entram como nossos pais, nossa mãe, nossa avózinha que vai lá no Facebook e entra, que é só quem tá no Facebook, ou alguns usuários mais jovens, eles adotam o Google Chrome. Por quê? E dá aquela impressão de que o Google Chrome ele é mais rápido, ele possui uma estrutura muito mais simples e mais rápida. Tecnicamente, sim. O Google Chrome ele possui menos linhas de programação e isso proporciona um consumo menor, uma leitura mais rápida, um consumo menor de memória RAM. Porém, não quer dizer que o Mozilla ele é mais lento. O Mozilla ele possui mais funções, ele possui mais extensões, ele possui um maior apoio. Tanto que o Mozilla, todas as suas extensões são bastante utilizáveis, são bastante úteis. O Mozilla dentro dele, ele possui uma função lá de você desenvolver ter a experiência de desenvolver seu próprio browser, fazer a criação dentro dele, e outras funções. Isso torna o Mozilla, no caso de uma utilização de pesquisa e tal, ele se torna dá aquela impressão de um pouco mais lento. Porém, a diferença entre eles são bem poucas. Em geral, um programa ele deve se manter o mais simples e objetivo possível, como já falei. Lembrando que menos linhas geram um código mais rápido na hora da execução, como por exemplo, como temos o do Mozilla aqui e o Chrome, que eu estou dizendo. Bom, o Mozilla e o Chrome eles são open source, ou seja, conserva o browser com seu código aberto e disponível para todos, apesar de usar sua própria licença. Bom, esse código aberto é utilizado pelos dois, porém o Mozilla faz o maior uso disso. Ele é mais aberto do que o Chrome. Temos aqui o consumo de memória RAM após a inicialização. Temos aqui que o Opera o Opera e o Microsoft Edge. Temos aqui que o Opera ele possui um consumo de memória RAM maior em relação ao Mozilla e o Chrome. O Mozilla dá a impressão de mais lento porque ele consome mais memória RAM do que o Chrome. Porém, a diferença é bem razoável entre eles. Bom, para descontrair aqui, voltando a boa prática chave que eu acho que eu destaquei bastante isso foi a indentação. Temos aqui essa imagem que ele não indentava o código, agora ele não programa. Eu achei bastante interessante falar disso, porque com o vício das IDEs, muitos programadores, pessoas como nós, programadores, eles acostumaram, né, com a ideia da indentaçãozinha toda bonitinha para ele e tal. Porém, ele tem que saber fazer uso da indentação sem a utilização da IDE.
E isso é bastante pertinente, porque muitos programadores, eles já acostumaram tanto com a IDE que se for fazer um código na mão, claro que isso é em casos extremos, né, que não faz utilização mais disso. Porém, é bastante interessante fazer esse uso. Bom, encerrando aqui, um código deve conter boas práticas de programação, porque sem as boas práticas de programação, teremos códigos complexos e difíceis de ser entendido e compreendido. Bom, isso foi as boas práticas de programação e eu fico por aqui.